que a gente faz para medir a massa do líquido deslocado? Ah, eu já sei, Maristela, ó. A gente enche esse recipiente de água até a borda, mergulha o objeto, a água se desloca e parte dela, que equivale ao volume do objeto, transborda. Aí a gente recolhe essa água, coloca numa balança para medir sua massa. É pouco prático, Rosinha, você não acha? Ah, então como é que faz? Ora, medindo diretamente o volume do líquido deslocado. Olha só, esse recipiente aqui tem graduação, não tem? Uhum. Então, para conhecer o volume do líquido deslocado, basta verificar o nível da água, do líquido, antes e depois de mergulhar o objeto. O volume de líquido deslocado é igual ao volume do objeto imerso, isto é, mergulhado no líquido. Portanto, uma outra maneira para a gente conhecer o volume do líquido deslocado é a partir do volume do objeto imerso. Agora a gente precisa relacionar o volume e a massa do objeto. Bom, você lembra daquilo que a gente já conversou sobre massa específica? Ah, sei. Massa específica também é conhecida como densidade. E densidade é a grandeza que relaciona a massa e o volume de um objeto. Isso mesmo. A densidade de um objeto é dada pela razão entre sua massa e o seu volume. Podemos então dizer que a massa é igual ao produto da densidade pelo volume. Então, utilizando essa equação, vamos chegar ao valor do empuxo, que é o produto da densidade do líquido pelo volume do líquido deslocado e pela aceleração da gravidade. Podemos observar que o valor do empuxo será tanto maior quanto maior for a densidade do líquido e quanto maior for o volume de líquido deslocado. Agora você já sabe como calcular o valor do empuxo. Mas tem uma outra coisa que precisa ser entendida. Nem todos os objetos colocados no líquido se comportam da mesma forma. Alguns afundam, outros ficam na superfície e outros ainda descem um pouco e depois param. Quando é que cada uma dessas situações acontece? Quando um objeto é mergulhado num líquido, fica sujeito a duas forças, o seu próprio peso e o empuxo. Para saber o que ocorre com o objeto, precisamos estudar a relação entre estas duas forças. Podem ocorrer três situações distintas. A primeira ocorre quando o peso do objeto é maior que o empuxo e o objeto desce até atingir o fundo do recipiente. Outra situação ocorre quando o peso do objeto é igual ao empuxo. Neste caso, o objeto vai ficar parado na posição em que foi abandonado. A terceira e última situação ocorre quando o peso do objeto é menor que o empuxo. Neste caso, o objeto sobe e pode boiar na superfície do líquido. E é isso que acontece com os navios. Quando o navio está na água, ele é equilibrado por duas forças iguais, o seu peso e o empuxo. Eureka! Existe um modo de saber se um objeto vai afundar ou não num determinado líquido. Ué, como? Bom, a gente já sabe que o empuxo depende de três grandezas. Bom, se eu entendi corretamente, o empuxo depende da densidade do líquido, do volume de líquido deslocado e da aceleração da gravidade. É isso aí. E o peso do objeto, como pode ser escrito? Veja só, o peso do objeto vai ser escrito em função da sua densidade, do seu volume e da aceleração da gravidade. Onde escrevemos a massa como produto da densidade pelo volume do objeto. Vamos imaginar inicialmente que o objeto, ao ser colocado no líquido, fique totalmente imerso. Neste caso, o volume do líquido deslocado e o volume do objeto são iguais. E se esses volumes são iguais, o que isso significa? Já sei. Olha só, com os volumes iguais, a única diferença entre o valor do empuxo e o valor do peso são as densidades. Deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer então que a relação entre o peso e o empuxo só vai depender das densidades? A densidade do líquido e a densidade do objeto? É isso mesmo. Então, para saber se um objeto vai afundar ou não, a gente tem que analisar a relação entre a densidade do líquido e a densidade do objeto. Então, sabendo disso, você já é capaz de prever, Rosinha, o que ocorrerá a um objeto quando ele for mergulhado num líquido? Bom, eu acho que sim. Mas deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, eu já sei que quando o peso do objeto é maior do que o empuxo, o objeto afunda. Neste caso, a densidade do objeto é maior do que a densidade do líquido.
Quando o peso do objeto é igual ao empuxo, já vi que o objeto permanece em equilíbrio na posição onde foi deixado e totalmente imerso no líquido. Este caso ocorre quando a densidade do objeto e do líquido forem iguais. É o caso dos submarinos, que podem variar sua densidade média, enchendo ou esvaziando de água os seus reservatórios. E quando o peso do objeto é menor do que o do empuxo, já vi que o corpo sobe até atingir o equilíbrio na superfície, ficando com uma parte para fora do líquido ou emersa. Portanto, sempre que a densidade do objeto for menor do que a densidade do líquido, ele poderá boiar. É isso. Portanto, conhecendo a densidade do líquido e a densidade do objeto, a gente já pode prever o que ocorrerá quando a gente mergulhar o objeto no líquido. Bom, agora a gente já pode resolver a nossa dúvida inicial. O navio boia porque a densidade média dele é menor do que a densidade da água. Puxa, quanta informação! Acho que está na hora de uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o empuxo é uma força vertical, dirigida para cima, que aparece sempre que um corpo está mergulhado num líquido qualquer. E que o empuxo surge em consequência do fato da pressão variar com a profundidade no líquido. Conheceu também o princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Com a teleaula de hoje, a gente termina o primeiro módulo do seu curso de Física. Exatamente. E com essas aulas você conheceu o universo da mecânica e pôde aprender, entre muitos outros conceitos, os princípios da conservação de energia e da quantidade do movimento. Viu como se estuda os movimentos e suas causas. E na próxima teleaula de Física, você vai entrar em contato com um assunto muito quente na física, a termodinâmica. Até lá. Tchau, até a próxima.